Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí, então vamos nessa! E hoje nós vamos estudar algo muito importante, que são os gêneros literários. Nós precisamos dessa matéria, vamos colocar assim, é um pré-requisito para que a gente tenha uma boa compreensão da literatura e das obras que são normalmente pedidas nos vestibulares por aí. Então vamos começar a nossa aula? Antes disso, não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, tá? Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo depois. Tranquilinho? Então seguimos. Seguimos falando que a literatura, todos os textos da literatura de qualquer época, pode ser dividido em gêneros. E para dividir em gêneros, para classificar, eu levo em consideração dois aspectos: a forma e o conteúdo. O conteúdo, gente, são os assuntos, tá? Aquilo que o texto trata. E a forma, nós vamos pensar assim, existem dois tipos de forma: texto em forma de prosa, texto em forma de verso. Como assim, Eliana? Então vamos lá? Vamos ver isso juntos? Olha o que eu trouxe aqui, um soneto lindíssimo, belíssimo, de Vinícius de Moraes, Soneto da Separação. Olha lá, de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a pruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Lindo, né? Muito bem. Esse poema, ele fala do quê? Do amor, do momento da separação, da dor da separação. E segundo o momento que ele está contando, foi uma separação repentina, inesperada para ele, que causou bastante sofrimento. Esse é o meu assunto. Só que vamos olhar o aspecto formal, que é o que me interessa agora. Aqui está a folha, eu não ocupo toda a extensão da folha. Cada linha dessa eu chamo de verso. A junção de versos me dá uma estrofe. E a junção de estrofes me dá um poema. Esse é o texto escrito em forma de verso. Diferente do texto em forma de verso, é o texto em prosa. Olha um exemplo de texto em prosa. Agora observa, da parágrafo vai até o final da linha. Isso aí, muda de assunto, muda de parágrafo. Vamos conhecer, vamos ler esse texto aqui? Colocar-se no lugar do outro é a verdadeira revolução. A maneira de mudar uma sociedade não é mudando a política, ou os partidos, ou as leis, mas sim mudando relacionamentos. É através da empatia, através de uma conversa por vez, com as pessoas entendendo as outras. A ideia de empatia é, para mim, o ato de calçar os sapatos de outra pessoa, olhar o mundo pela visão do outro. Fantástico também, né? Dois textos belíssimos. O primeiro, escrito em forma de verso. O segundo, escrito em forma de prosa. E aí, vamos retomar aquilo que a gente estava vendo anteriormente. Volta aqui um pouquinho só, tá? Bom, então, na literatura, os textos podem ser em forma de verso ou em forma de prosa. E o conteúdo dele são vários. E levando em consideração esses dois aspectos, a forma e o conteúdo, eu classifico. Classifico no quê? Gênero lírico. O que é o gênero lírico? Normalmente é em forma de verso, tá? Eu posso estar falando um poema em verso ou da chamada prosa poética, mas normalmente é em forma de verso, e o gênero lírico fala de sentimento e emoção. O gênero épico são as epopeias. É uma grande história, agora história, contada em forma de verso. Sabe forma de verso? É uma história, com narradores, passos, personagem e assim por diante. O gênero narrativo é um desmembramento do gênero épico. Chegou uma época em que, porque a epopeia não é fácil, é muito difícil, e teve uma classe social, a burguesia, que surgiu
com grande poder de compra, com grande poder de consumo de literatura, mas não conseguia entender as epopeias. Então o gênero épico deixou de ser produzido e começaram a produzir o chamado gênero narrativo. O que é gênero narrativo? Olha exemplo aqui: romance, conto, novela, crônica, fábula, parábola, apólogo e assim por diante. O gênero dramático são textos feitos para serem representados em um palco. Tragédia, comédia, tragicomédia, drama, alto, farsa, para tudo e vamos lá de novo. O que eu quero aqui? O que eu quero lembrar aqui? O texto, todo o texto da literatura, ele pode ser classificado em gêneros. Para classificar, eu levo em consideração dois aspectos: a forma e o conteúdo. A forma versus prosa e o conteúdo, o assunto. Guardaram até aqui? Então tá. Aqui eu estou dizendo que uma obra não é melhor ou pior que a outra porque pertence a um gênero. Ah, não, olha, aquela lá é do gênero lírico. Ah, então muito melhor que o gênero narrativo. Nada a ver, tá certo? Não é porque pertence a um gênero que é melhor que o outro. Todos têm a sua importância, a sua qualidade. E nenhuma obra, olha só, representa exemplarmente um gênero. Uma epopeia, uma história em forma de verso, pode apresentar trechos líricos. Um poema pode conter uma narrativa. Então, a característica maior do texto o filia a um tipo de gênero, mas ele pode apresentar características de outros gêneros também. Estão entendendo? Então segue comigo, por favor, tá? Gênero lírico. Agora a gente vai ver um por um. Gênero lírico, o nome, né, vem de lira. Lira era um instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram feitas para serem cantadas e tinham o acompanhamento da lira. Daí que veio o nome lírico. Como é que é o gênero lírico? Um eu, quem é esse eu? Olha bem para cá. É um narrador do poema. Estão vendo bem como eu estou colocando? Narrador do poema. Ou seja, aquele que fala no poema. Esse que fala no poema eu chamo de eu lírico, eu poético ou eu poemático. Tanto faz. Esse eu lírico, esse eu, ele nos passa uma emoção, um estado de espírito, um sentimento. Aquele poema que nós lemos, aquele soneto de Vinícius de Moraes, ele falava da tristeza oriunda de uma separação, de um rompimento amoroso. Tá vendo? Então, o gênero lírico, ele fala de sentimento e emoção. Predomina, portanto, os sentimentos, predomina a emoção. E textos altamente subjetivos. Vamos mais? O que faz parte do gênero lírico? Vou apresentar alguns tipos de gênero lírico aqui. Ode ou hino. Já ouviram falar de ode ou hino? Uhum. Os dois nomes vêm da Grécia e significam canto. Ode é a poesia mais entusiástica, de exaltação. Hino é a poesia destinada a glorificar a pátria ou dar louvores às divindades. Ok? Elegia é a poesia de um canto lírico de tom triste. Fala de acontecimentos muito tristes, normalmente a morte, normalmente relacionados com a morte, com a perda de alguém. Idílio ou ecogla são poemas pastoris, bucólicos, focalizando o campo, tal. Epitalâmio é uma poesia que é feita em homenagem ao casamento, à núpcias de alguém. Sátira, muito comum isso, é uma poesia que propõe corromper ou corrigir os defeitos humanos, mostrando esses defeitos, criticando esses defeitos, visando uma transformação. E o soneto, que é também muito, muito importante assimilar, guarda no coraçãozinho, aquele primeiro texto que eu mostrei é um soneto, é uma forma fixa, tradicional, composta de 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que é um quarteto? Estrofes de 4 versos. Então é assim, 4, 4, 3, 3. Isso é um soneto, ok? Tranquilo? Joia! E agora a gente vai falar do gênero dramático. O gênero dramático vem da palavra drama. Drama quer dizer ação. São todos os textos feitos para serem representados em um palco. Essa é a ideia. Quais são os tipos de gêneros dramáticos?
Tragédia é a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Comédia é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, né? Em geral, criticando os costumes. Tragicomédia é a mistura do trágico e do cômico. Originalmente significa a mistura do real com o imaginário. Drama é uma espécie de modernização da tragicomédia, em que alternam momentos de alegria e de dor. Farsa. Farsa, auto e farsa são duas modalidades, duas peças teatrais muito comuns na Idade Média. A farsa, ela tem caráter mundano, ela critica os costumes, mas ela tem um caráter mundano. E o auto também tem uma crítica, também faz uma denúncia, também suscita uma reflexão, mas ele tem caráter religioso. Então é isso que difere o auto da farsa. Quem fez muito auto e farsa foi Gil Vicente, um grande teatrólogo do humanismo português. Muito bem. Só que a marca do gênero dramático, ele tem uma marca estética, formal. É assim, não tem narrador. No gênero dramático, ouçam bem, nós não falamos em narrador, como no gênero narrativo. Eu vou ter o nome da personagem, que vai representar a cena. Em alguns momentos vem entre parênteses a rubrica, que é o que aquele personagem deve fazer na cena, indo até a janela, chorando, passando a mão no cabelo, desesperado, enfim, como ele deve agir. Essa rubrica limita a ação da personagem na cena, mas é importantíssima para cumprir o propósito do autor do texto, daquele que escreveu o texto, ok? Então vamos lá? Personagem, rubrica, pode ter ou não, tá ok? E na frente a fala do personagem. Aí na outra linha a fala do outro personagem. É assim a estética do gênero dramático, ok? O gênero dramático pode ser em verso ou em prosa. E ele conta uma história, ok? Ok? Seguindo aqui, gênero épico. O gênero épico é a chamada epopeia. É uma grande narração com personagem, espaço, tempo, foco narrativo, tem tudo isso. Tudo que uma história que nós estamos acostumados a ver tem. A diferença é que é escrita em forma de verso, ok? Ela é objetiva, impessoal e ela é baseada sempre na história de um grupo, na história de um povo. A epopeia desaparece quase por completo a partir do século XVIII. Por quê? Por causa daquela questão da burguesia que eu comentei com vocês. Entre as mais famosas epopeias, a gente pode falar da Ilíada, da Odisseia, as duas são de Homero, a Eneida, de Virgílio e, dentro da língua portuguesa, os Lusíadas, de Camões. E aí vem aquela pergunta, e a literatura brasileira? Produziu epopeia? Claro que sim, dentro do arcadismo. Qual é o outro nome do arcadismo? Neoclassicismo. Presta atenção, os Lusíadas de Camões faz parte do classicismo português. O nosso arcadismo é uma retomada, é um neoclassicismo. Então as nossas epopeias aconteceram no período Arcade, ok? Quais são elas? Vila Rica de Cláudio Manuel da Costa, Ouraguai, de Basílio da Gama e Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão. Essas são as principais epopeias brasileiras. Tranquilinho? Segue comigo, gênero narrativo. Então, quando veio a burguesia não conseguia muito bem dar conta, né, de ler, porque é complexo mesmo, o gênero épico, e aí surgiram o gênero narrativo. Uma história, com narrador, personagem, espaço, tempo, isso, tudo que tinha na epopeia. Só que agora em forma de prosa. Estão entendendo? Uma variante moderna do gênero épico. Textos em prosa. Que tipo? O romance. Romance, conto, crônica. Vamos lá? Um por um. Romance é uma narrativa bem longa, tá? Enredo complexo. Ou vários conflitos de personagens. Conforme o conteúdo, os romances classificam em históricos, regionais, de costumes, policiais, romances realistas, romances românticos. Existe uma confusão muito grande que a gente associa romance a romântico. Não, romântico é uma forma de romance. Romance é uma estrutura, é um aspecto formal do texto, tá? Então, situação de normalidade, um elemento que desencadeia um conflito. Esse conflito vai indo até chegar ao seu ponto máximo, que é o clímax, e aí eu tenho a resolução
e o desfecho da minha história. Tudo isso de uma forma muito lenta. Esse é o romance. E a novela? Diálogos breves, ela é marcada pela brevidade. Sucessão de conflitos, muito conflito, muita ação acontecendo, vistos com mais superficialidade do que os romances, até mesmo porque tem essa busca de brevidade. O enredo não traz grande complexidade, como o romance apresenta. As narrações e as descrições são condensadas, encaminhando-se logo para o desenlace da história. Mais curto ainda que a novela é o conto. O conto ele já começa próximo do clímax. Tem o clímax, o desfecho e o desenlace. É assim que funciona. Tem mais brevidade dramática do que o romance e a novela. Poucos personagens intervêm na narrativa. Cenários limitados, espaço restrito, espaço de tempo curto, lembra? Diálogos sugestivos que permitem mostrar os conflitos e as personagens. Então eles não ficam assim descrevendo. Tem romance que a gente tem uma página inteira descrevendo o personagem, descrevendo o ambiente em que se encontra a personagem. Aqui no conto não. Às vezes eu conheço o personagem física ou psicologicamente pela fala dele. Entendeu? Então isso promove mais dinamismo. A ação é reduzida ao essencial, a um só conflito. A narrativa é objetiva, por vezes a descrição não aparece. E quando aparece, bem sucinta. Apólogo. Aí eu vou falar de 3. Apólogo, fábula e parábola. Nos 3, eu tenho uma lição de moral. O apólogo, ele tem como personagens seres inanimados. A fábula tem como personagens animais. E a parábola tem como personagem pessoas, seres humanos. Mas os 3 passam uma moral. Vamos ver um exemplo de fábula? Tava lá a raposa querendo pegar as uvas e tentava pegar tal, e não conseguia. Daí ela fala, não quero mesmo, não quero mesmo, elas são verdes. E vai seguindo. Quando ela tá andando, ela ouve um barulho e ela imagina que o cacho de uvas caiu, ela volta imediatamente, demonstrando que ela queria sim. Então qual é a moral dessa história? Nós desdenhamos aquilo que nós não podemos ter. Então, é uma história com uma moral, tá entendendo? Tendo personagens que são animais. Isso é uma fábula. O apólogo, personagens são seres inanimados. Mesma moral, só que são seres inanimados. E a parábola são pessoas. Quem não lembra da parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Dos 2 filhos, tá na Bíblia. Um foi embora, depois voltou, o pai ficou muito feliz, fez uma festa enorme pro filho que perdeu tudo, que gastou, que foi irresponsável. E aquele outro que estava sempre com ele cobrou do pai. E ele falou que a alegria que o pai, que para ele nunca faltou. Ele cumpriu o papel que ele tinha com aquele filho que estava sempre com ele, mas a alegria que ele sentiu com o retorno do outro, esse ninguém poderia tirar. Mostrando a mesma coisa que Deus sente quando nós nos arrependemos e voltamos para ele. Tranquilo? Crônica. Deriva do radical grego crono, que significa tempo. Daí o seu caráter. Relato de acontecimentos do tempo de hoje, de fatos do cotidiano. Desde a consolidação da imprensa, a crônica se caracterizou como uma seção do jornal ou revista em que se comentam acontecimentos do dia a dia. A ação é rápida, sintética, nossa, tem crônicas que dá uma página, tá? Há vários tipos de crônicas. Elas podem ser humorísticas, melancólicas, outras primam pela crítica social, algumas apresentam profundos ensinamentos sobre o comportamento humano. A crônica é sempre baseada em um fato. Então, o cronista parte de um fato da realidade, ele conta uma história, mas ao mesmo tempo ele faz considerações, comentários e leva reflexões. Tranquilo? Muito, muito, muito bom. Toda história, ela apresenta geralmente um enredo. Personagem, espaço, tempo e assim por diante. O que é o enredo? Enredo é a sequência de fatos. Ele obedece uma ordem cronológica, que é uma sucessão temporal, ou uma ordem psicológica, que é uma sucessão de fatos marcados pela emoção dos personagens. Personagens são seres fictícios que atuam na história, tá? Esses personagens, lembrando, ele pode ser o protagonista, personagem principal, o antagonista, o grande rival, secundários, ok? Espaço é o lugar onde ocorre a história. E o tempo é o momento em que a história acontece. Esse tempo pode ser cronológico, marcado pelo relógio,
um mês, daqui 2 dias, passaram 2 horas. Sempre que tem marcação de tempo assim é cronológica. O psicológico, você lê toda a história, não tem essa marcação e a sensação é apenas de que um tempo flui de acordo com a emoção. E o conflito, que é a situação de tensão existente na narrativa, que vai levar até o seu ponto máximo, que é o conflito, que é o clímax, e aí a gente tem a resolução. Narrador é quem conta a história. A grosso modo, tem vários tipos de narradores, tá? Mas a gente vai falar agora de 2 tipos. O narrador em terceira e em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele é personagem e ele narra a história. Em terceira pessoa, ele só conta a história. Ele não é personagem, ele não participa da história diretamente como personagem, tá? O narrador ainda pode ser onisciente ou só observador. O que é um narrador observador? Ele conta tudo que está acontecendo, mas ele não entra na cabeça do personagem. Ele não fala dos sentimentos do personagem, das emoções. Ele não revela aquilo que está no íntimo do personagem. O onisciente revela. O onisciente, ele nos conta o que o personagem está pensando. Ele não falou, ele nem verbalizou, ele não demonstrou, mas o narrador sabe o que o personagem está pensando e o que ele está sentindo, ok? Clímax, eu já adiantei, o ponto máximo da narrativa. Tranquilinho, meus amores? E agora vamos fazer um pouquinho de exercício, só para ver se isso tá legal? Qual a diferença mais significativa entre a poesia lírica e a épica? O tipo de verso empregado ou o conteúdo? Gente, poesia lírica é em forma de verso. Poesia épica é em forma de verso. Qual é a diferença? O conteúdo, lógico que é o conteúdo. No gênero lírico, é em sentimento e emoção. E no gênero épico, é uma história em forma de verso. Questão 2. Em que diferem essencialmente o teatro e o romance quanto à forma de composição? Uma vez que o mesmo assunto pode ser utilizado por ambos. O que está diferindo, gente? O texto teatral é escrito para ser representado em um palco. Então ele tem todo o drama e tem toda a ação necessária. A ausência de narrador, lembram disso? Vai ter o personagem, rubrica em alguns casos, e aí a fala do personagem. Isso difere do romance, o aspecto estético e a necessidade de apresentação do texto que o gênero dramático tem. O soneto é uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais e expressa quase sempre conteúdo lírico, óbvio, porque o soneto é escrito em forma de verso e normalmente fala de sentimento e emoção, ele vai pertencer ao gênero lírico. Leia os textos a seguir e assinale as alternativas corretas e depois some os valores atribuídos. Então vamos lá? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto, fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Manuel Bandeira, um grande Manuel Bandeira. Tá falando de sentimento, tá falando dos versos dele que traduzem sentimento. Ele tá escrevendo em forma de verso, gênero lírico, né? Recebi os trocados a que tinha direito e fiquei procurando um novo no outro ramo. Esse já é em prosa, tá? O primeiro sobressalto de pânico apertou-lhe a garganta. Padre Estevão, falou alto, pensando que talvez houvesse alguém ali em alguma parte. Os versos do fragmento A, esse daqui, apresentam características líricas? Sim, com certeza. O fragmento B está escrito em prosa, que tem como unidade de composição básica o parágrafo? Com certeza. O fragmento C está impregnado de características dramáticas? Vejam bem, escrito em prosa, mas eu tenho ação, eu tenho drama. Tenho sim, senhores, então o quarto também. A estrofe é a unidade de composição básica da prosa. Estrofe é a unidade de composição básica do texto em verso e não do texto em prosa. A prosa presta-se para a confissão amorosa pessoal e a poesia para a criação de personagens e a estruturação de longas narrativas. O que aconteceu? Inverteu o conceito, né? Então, somando 4, 2 e 1, a minha soma é 7. Beleza? Então tá bom. Diga a que gênero pertence os textos abaixo. A última questão nossa. Nas horas mortas da noite, como é doce meditar quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar.
sentimento, em forma diversa, gênero lírico. Cena 1. Ai, olha que fantástico, era o que eu queria mostrar para vocês. Entra Lino. Lino, ó, a rubrica entrando. Bom dia, amigo Marcos. Marcos, ó, a propósito, vens? Lino cumprimenta Rosinha e Miguel. De novo a rubrica. Lino, como se chama? Melhor, vejo mais forte. Aparência, Marcos, aparências, amigo. Isto caminha mal. Gênero? Dramático. Muito bem. Barbosa tinha hábitos horríveis. A miúde cuspia no chão e raramente tomava banho. Não obstante, a extrema vaidade que o impelia a ficar horas e horas diante do espelho. É uma história, tá contando, descrevendo quem é esse Barbosa, ok? Gênero narrativo. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Carlos Drummond de Andrade. Sentimento e emoção em forma de verso, gênero lírico. E com isso eu encerro essa aula. Não vão embora sem curtir o nosso vídeo, ok? Acompanhe as outras aulas, estarei sempre esperando vocês.